fala é o Brasílio Tiberê com a Calista Sertaneja. Como né? é que ele chama? Brasílio Tiberê, né? Tá. É dos primeiros românticos, né? Que a gente pode considerar um pré-romântico já. Tem o Alexandre Levy, como eu já falei, né? Que esse é famoso. Música também. Nepomuceno é... O Nepomuceno, e tá mais ou menos por aí, né? Que o Nepomuceno se destacou bem nas canções. Escreve canções brasileiras, bem típicas brasileiras, por influência de Grieg. Ele esteve na Noruega, morou lá, e o Grieg dizia, use os elementos da sua terra, e ele foi notabilíssimo dentro das canções, né? Fora outras obras que ele fez com caráter já, você sente o caráter brasileiro, as constâncias rítmicas, melódicas, que é o que vai marcar que você começa a ouvir, isso aqui é brasileiro, eu distingo isso porque é brasileiro, porque existem constâncias rítmico-melódicas, harmônicas, que vão se constituir na base composicional de cada compositor. Né? E que porque você pega depois, mais tarde, um Villa-Lobos, que a coisa se consubstancia, né, de vez, porque ele dizia, eu que sou folclore, isso já no século XX. E porque ele tomou aquela consciência que deveria usar o folclore como base, não é? Por influência de Maria Andrade, aí, batia nessa tecla. E aí vem vindo uma tomada de consciência muito grande, e essa, vamos dizer assim, essa coisa da música brasileira ter uma substância que você ouve e fala, isso aqui é brasileiro, e às vezes você não está ouvindo, você não precisa necessariamente ouvir um tema folclórico para dizer isso é brasileiro. Sim. Eu estou me avançando um pouquinho na época. Sim. Porque eu me lembro que compositores como Camargo Guarnieri, vindo depois, claro. Sim. Ele se usou um pouco alguns temas, mas a música dele não usava. Ele usava características da música brasileira. Sétima Baixadas, vem os modos, mixolídio, o baião, o jeito. Os gêneros, esses gêneros populares que vêm enriquecer tudo e que vêm dar essa marca. Porque você ouve uma música e fala, isso aqui tem a nossa marca, é a nossa cara. Sim. É a partir daí que se constitui a música verdadeiramente brasileira. Porque se você ouve uma música europeia, nossa, que é russo.
Ele tem a sua marca. Só que é alemã. Essa música é alemã. Ele tem aquela marca. Só que o que aconteceu com esses gêneros europeus? Eles tomaram a nossa cara. A valsa não é a valsa vienense para você dançar. Tipo, ela tomou o caráter seresteiro. Sim, exato. Eu toquei muita valsa no violão Mignone, que chama os bordões do violão. Nossa, as valsas de esquina, exatamente. Francisco Mignone tinha umas valsas malucas, né? Porque eu cheguei a ver Francisco Mignone, valsas de Francisco Mignone em compasso 21 por 8. Pois é maluco. Essas características da música europeia foram do mundo da nossa cara. Sim. O choro, que é todo nosso, né? Olha, no século XX, o que você destacaria então no popular quanto no erudito? Aliás, os termos música popular e música erudita só surgiram no século XX, não é? Foi o Mário de Andrade que alcunhou os termos e o conceito? Eu sei que ele se batia no folclore e incentivou compositores a usar o folclore, porque a partir do folclore, que são as nossas raízes, é que a música vai tomar a sua cara. Até o século XIX ninguém falava assim a música erudita, a música popular, né? Isso surgiu no século XX, né? Esse conceito do que é popular e do que é erudito. Inclusive, tinha muito preconceito. Exatamente. Então era a música do pobre e do rico, a música do negro. Não faz muito tempo não que os músicos, intérpretes, tocavam somente Vila Lobos, e olhe lá. Porque o Ernesto Nazaré ninguém ia tocar. Nem Nazaré? Eu me lembro que uma tia minha, né? Isso já no século passado, ela estudava no Conservatório Dramático Musical de São Paulo.
conservatório importante daqui. Eu estudei lá. Então, eu também estudei. Estudei no dramático. Então, eu me lembro que alguém estava tocando Ernesto Nazaré e veio a diretora, abriu as portas e falou: você não pode tocar aqui, Ernesto Nazaré. Por quê? Estava tratando de gêneros populares. Né? Que hoje em dia até eu ouvi pianistas de outras nacionalidades, Sim. inclusive japoneses, tudo tocando muito bem Sim. Ernesto Nazaré. E hoje não existe mais esse preconceito. Que existiu o preconceito com o violão. No século XIX foi um século cheio de preconceito. Mas foi o André Segovia que levou o violão para as salas de concerto. Exatamente. Porque ele transcreveu o bar, né? Certo. E isso deu respeitabilidade. Né? E aqui foi o que deu aula no Conservatório Dramático. Isaías Sávio. Isaías Sávio. Sei, o Sávio. Foi em São Paulo, pelo menos. Isaías Então, Sávio Isaías Sávio, foi em eu São acho Paulo que um dos maiores nomes. instituiu a cátedra de violão Isso. no Conservatório Dramático. No Dramático. Então, o violão passou a ter É. a sua importância. Mas demorou para chegar Demorou. como cadeira nas faculdades de música. Eu sei Certo. porque quando eu estudei violão clássico na década de 70, ainda não tinha cadeira nas Exatamente, faculdades. exatamente. O Exatamente. piano aconteceu a mesma coisa. Então, Como só para muitos falar mestres. dos instrumentos, assim como o violão sofreu essa coisa do preconceito, né? Sim. O piano também era tido como um instrumento das mocinhas que tinham que estudar Sim. como complemento de educação. Né? fazer E uma foi observação. elevado à categoria de arte com a vinda desses mestres da Europa Isso. que traziam aquele repertório do piano como um instrumento importante, Então, artístico, vamos dizer assim. Né? Eu queria fazer uma Enquanto observação artista. e só queria que você dissesse Tá. verdade ou mentira. Que eu me lembro, Ah. em todas as casas de classe média em São Paulo, que é a Tinha minha piano. terra, onde tivesse uma donzela nessa casa, teria Tinha um um piano de parede no mínimo. É coisa da burguesia? Coisa da E burguesia. fazia parte das prendas domésticas a Exato. donzela estudar. Piano, coser, costurar, Costurar, e certo. cozinhar. Mas o repertório E era o triste, repertório né? era erudito. triste. Era erudito, mas era assim, transcrições, Não, mas a temas. cultura. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero chegar num outro ponto. Entendi. A cultura de uma dona de casa, musical, a cultura Sim, musical da dona sim. de casa não se compara com nenhuma mas dona é de casa de hoje. De né? hoje, você tem razão. Tem É razão. isso que eu quero dizer. Porque fazia parte da educação. Porque aquela donzela sabia quem era Bach, quem era Beethoven, quem era Chopin. Exato, mas tinha um repertório E- fácil, que era fácil de assimilação também. Mas sabia- não importa, mas mas sabia de que sabia. se tratava. Né? E hoje, Pelo menos né? sabia. E hoje, Então, foi esse bom ponto você que me estabelecer toca. esse paralelo. Como nós somos uma cultura de importação, porque somos colonizados, é verdade. já que somos colonizados, então que sejamos colonizados pelas melhores bases. É isso que eu quero dizer. É lógico. E fomos, né? Então, não, mas você E entende? fomos. Porque a partir da década de 60 para cá, as donzelas, quer dizer, as casas de classe média já não tinham mais piano em Não, casa. não. Então já não tem mais essa formação. Exato. Perdeu esse Aí esse virou uma caráter. elite. Né? Virou Aquele uma que elite. Vai estudar piano é uma elite. E a Europa, Pois o é. Conservatório de Paris, né? pra Quer dizer se que nós já especializar. tivemos uma classe média mais culta nesse aspecto. Eu acho que tinha aquela coisa mais sistemática de educação, né? E você tem razão de ter observado isso. A história da música de um povo traz muito do que é este povo do ponto de vista moral, ético, religioso, etc, etc. Aliás, estou falando um pouco sobre isso. É lógico. Você concorda, obviamente. Socialmente, né? Coisa muito importante. Então, o que você completaria em relação a isso?
quase esbarramos nesse assunto agora, falando das donzelas aí da classe média, né? Que eu completaria para os dias de hoje? O que você completaria em relação a esse aspecto? De que, porque eu ouço sempre uma reclamação da nossa classe média em geral, da música da periferia dos nossos dias. Né? Que é muito diferente da música da favela, Sim. do tempo do Cartola, do Pixinguinha, porque eles moravam na favela, mas olha o nível de música. Muito bem, mas isso não foi uma degeneração natural da cultura brasileira? Quer dizer, que a mídia, que é um complexo. A mídia tem não, mas isso não é um importância complexo? também. Isso é um complexo. Sim, tudo é um reflexo São daquilo vários que tá aspectos que então, estão em jogo, né? É lógico. Porque também tem um aspecto socioeconômico, cultural, político, cultural. Então são interesses, né, que estão ali sempre. Então, mas assim, é um complexo difícil até de analisar. Eu acho. O que restou, não sei se você concorda comigo, Sim. o que restou hoje para esse pessoal da periferia que faz esse batidão da periferia, sim. né? Porque do ponto de vista antropológico, se a gente conversar com o antropólogo, ele vai considerar como cultura humana. Mas é lógico. É uma cultura mas humana. Não tem dúvida. Da mesma o forma, reflexo daquilo que ele vive ali, é o cotidiano dele. É isso que eu queria esclarecer, agora, porque está passando despercebido esse conceito. Não pode comparar com uma música erudita feita artisticamente, né? É uma coisa espontânea, que ele procura até como uma forma de se rebelar e de dar uma lição, mas isso e de mostrar o que ele passa ali, um retrato da vida dele. Mas isso não prova também ao mesmo tempo? A gente pode não se identificar com aquilo, porque a gente está acostumado a viver com certeza. Com outro tipo de música, mas é uma manifestação natural e válida, eu acho. É a cultura daquela gente, daquele povo. O que restou a eles fazer. Exato, o que eles vão fazer? Exatamente. Como os rappers lá do Bronx, do Harlem. O que restou para eles? Fazer recitativo com a boca. Exatamente. Que é rhythm and poesy, né? Ritmo e poesia, rap, ritmo e poesia. Então, é o que restou. E aí eu vou lá, eu burguês, vou lá e critico. Então, o que falta a mim é entender a cultura do outro. Exato. Isso tem me incomodado muito. Exato. Né? Porque na nossa classe musical, essa observação que eu estou fazendo preconceito agora... de novo. É o preconceito novamente. Então, colocar as culturas nos seus devidos espaços, porque aquele espaço é o único que aquela cultura tem para fazer, para se manifestar. Mas é lógico, e ao mesmo tempo, isso reitera aquilo que eu sempre falo no meu livro, que é o seguinte, são os fazeres sonoros humanos. Isso. Não importa se esse fazer é de alta qualidade ou de baixa qualidade. E se isso faz bem para ele, para a alma dele, para o espírito, porque a manifestação musical é toda uma expressão que é válida e que faz bem para ele. Então, ele se manifestar dessa forma. Então, mas né? assim, não existe cultura humana que não tenha produzido som, né? Claro, que não tenha produzido alguma manifestação sonora, né? Seja ela qual for. Então, do ponto de vista dos fazeres sonoros humanos, que eu sempre bato nessa tecla, é a minha grande tese, é a minha grande bandeira. Não, a gente tem que pensar e refletir sobre isso. Não dizer, não gosto, isso aqui é de baixo nível. Retomando Jean Delery, quando ele chega, e ele é europeu, e imagina vê quando ele vê aqueles índios lá. Para ele não é música. Não. Mas é a expressão sonora daquela gente, daquele Nem povo. para os jesuítas que viam os índios dançando daquela forma
e fazendo aqueles uivos com a voz, eles não entendiam aquilo, é a própria cultura dele, não é? Eu ainda vou retomar esse tema, mas colocando a música ocidental como algo que se desenvolveu especificamente como teoria dos afetos. Podemos falar um pouco sobre o choro, sobre a estrutura musical do choro, o material melódico harmônico, as escalas menores, harmônica e melódica, né? Como o grupo rítmico semicolcheia, né? Sim, no caso do choro, sempre sincopado pra caramba, onde os gringos ficam loucos, né? Exatamente. O nosso sincopado, chamado síncope crioula, né? E vem do barroco e do classicismo europeu. Exato. Não precisa mudar uma nota, se só muda a linha rítmica, quer dizer, tira síncopes e toca liso, é música erudita. Mas é claro que é a música mais virtuosística que tem. É o gênero mais virtuosístico. Que tem. Vamos reiterar isso? Eu quero deixar isso registrado. O choro é uma das músicas do mundo, populares, do mundo, mais eruditas, eruditizadas e virtuosístico, e muito difícil. Né? Aquele programa da cultura Brasil, como é que é? Chora. Hoje. Mas na década de 70, a bom. TV Cultura passava com o jornalista Júlio Neves, pianistas e músicos, como a tia Amélia, por exemplo, que eu assisti muito, assistia todos os domingos. Para quem não sabe, mas a TV brasileira, os mais jovens não sabem, a TV brasileira já foi muito inteligente. É claro. Eu assistia Concertos para a Juventude aos domingos de manhã na TV Globo na década de 70. Exatamente. Eu assistia todo domingo. E a TV Cultura também. Claro. Tinha os programas de choro. Hoje eles voltaram com esses programas de choro. Inclusive um choro mais elaborado, mais contemporâneo, mas tem essas raízes ali, né? E não podemos deixar de falar de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, né, que cultivaram esses gêneros populares. Então, mas vamos só posicionar aqui agora. Certo. Então vamos posicionar. Chiquinha Gonzaga, final do século XIX, ela é contemporânea. Carlos Gomes. Porque ela é machiste. Ela é machiste. Mas é contemporânea. Ela está surgindo o choro por volta de 1870, mais ou menos, que era uma gremiada de músicas que a gente dava nome de choro. Mas você tem o machiste paralelo aí. Sim. Né? Que eu até te mostrei outro dia, aquele machiste. Era proibido, né? Que era tipo uma coisa... ele é mais brejeiro, né? Então, essa coisa vai se misturar para dar o samba no século XIX. Isso. Mas isso é o chorinho. O chorão já vai ser a partir do Nazaré? Do Ernesto Nazaré, ou já tem outros chorões antes? Porque eu tenho uma coleção enorme de choros, mas eu nunca posicionei exatamente, historicamente, onde começam os chorões. Porque no século XX, com toda certeza, porque o Villa-Lobos, inclusive, saiu de casa, fugiu de casa para ver o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu toco um choro, por exemplo, de Jacó, por exemplo, que eu toquei muito Jacó no ano passado, né? Hoje eu não toco mais. E esses shows assim, desses compositores, Patápio Silva e tal, que eu acho virtuosístico demais. Mas tem uma diferença pra caramba, que na hora de tocar a gente sente isso, de um Nazaré, por exemplo, de Ernesto Nazaré. Me parece que o Nazaré é mais erudito. Claro, ele é erudito. Ele é considerado um semi-erudito, mas ele lança a mão de construções, inclusive a partitura tem todo um modelo formal, por isso que ele é considerado, né, dentro do que se faz na música erudita. Uma influência muito grande de Chopin nas suas valsas,
né? Pra caramba, então né? ele é muito elaborado. Nossa, eu acho super eu acho elaborada. intrincado até. Tocando demais, né? Odeon, a partitura do Odeon, eu estudei aquilo muito, né? Ainda uns anos atrás eu tive um duo de violão que eu tocava e tal. Nossa, é uma coisa, meu Deus. Nossa, então ele já traz características formais e características expressivas, porque você não pode considerar aquilo uma coisa para dançar, é uma coisa instrumental onde você tem ralentando, diminuindo, porque você não vai dançar com aqueles ralentando, diminuindo, pianíssimo, fortíssimo, né? Por diversas vezes durante minha vida assisti entrevistas de músicos estrangeiros elogiando a música brasileira, dizendo que os músicos do Brasil estão entre os maiores do mundo e que a música brasileira é grandiosa, etc, etc. Somos a consequência da colonização europeia. Seria a nossa mistura de raças a responsável pela nossa diversidade musical, obviamente. Mas você acrescentaria mais alguma coisa? Bom, nossa música é muito rica, né? Essa riqueza que se produziu com a mescla de gêneros. E fora o espírito do brasileiro, que ele tem uma riqueza. Mas essa mescla é por causa da mescla de cultura dos povos. Mas existe uma coisa psicológica também, um fator psicológico, isso que eu queria saber. Que é esse que vai influenciar também a nossa música. Que diz, o brasileiro é mole, aquela coisa, a coisa malemolência, né? Do brasileiro. É próprio do caráter do brasileiro. Que é o swing. Essa maneira. Mas essa malemolência vem do índio, vem do negro, talvez. Olha, essa mistura se deu, depois você transubstancia numa coisa só que vai ser. Esse aqui é brasileiro porque ele possui todas essas características do povo brasileiro. Que aí vem o clima, vem a parte social, vem uma mistura de coisas que vai formar, vai dar essa conformação do brasileiro. Fora essa miscigenação toda, essa mistura que ele teve, né, essa riqueza toda, né, que ele tem, e é uma mistura de tudo que vai caracterizar o brasileiro. E que se manifesta na expressão musical. É daí que vai dar a nossa marca, né? A marca na nossa música. Essa psique, esse aspecto psicológico é muito importante. Que muitas vezes ele não emite, o tema é chamada o folclore depurado. O folclore depurado, você não precisa usar um tema brasileiro. Vem cá, Bidu, vem cá. Não, mas ele tem as características mas quem todas. Seria aí o folclore depurado? Vários compositores, inclusive Villa-Lobos, nem sempre ele põe temas. Não é? Você sente no Irapuru, nas suas sinfonias, no próprio choro, sim, porque é um choro já elaborado, né? Sim. E no Camargo Guarnieri, você ouve falar, isso aqui é brasileiro, porque ele tem as características psicológicas, composicionais, é uma mistura que vai dar a cara, eu vou dizer, isso tem a cara nossa, do brasileiro. A própria valsa, que é seresteira, nossa valsa mignone, tem características da seresta. Sim. Do choro. Mas ao mesmo tempo erudita, né? Porque o mignone é erudito, né? Se a gente for pensar. Que o choro também era proibido. Aí tem as valsas de esquina, porque eles tocavam na esquina, porque eles fugiam da polícia, saíam daqui e saíam dali, né? Então tinha essa coisa das valsas de esquina. A música era vagabundo. Vagabundo. Então, eu só queria falar aqui, Sandra, te agradecer, né, pela entrevista. É um prazer, viu? Não sei se e a gente poder voltar mais vezes. Tá bom.